Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o diabetes mellitus, as complicações e os cuidados que a equipe de saúde da família deve ter com essa população que cada vez é mais constante no nosso país, certo? Para a gente começar a falar um pouquinho, vamos definir, o que é o diabetes mellitus. O diabetes, ele é uma síndrome metabólica de múltiplas causas, não tem uma causa específica, onde o corpo, ele para de produzir a insulina, ou a insulina que o corpo produz não consegue exercer o seu papel fundamental, que é o de remover a glicose do sangue. Se esse corpo não consegue remover essa glicose no sangue, a pessoa vai ficar com a maior quantidade de açúcar no sangue, podendo desenvolver alguns problemas metabólicos. O diabetes, ele pode ser dividido em duas etapas, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Para cada um dos tipos, vai ter um cuidado específico para a população. O diabetes tipo 1 é quando o corpo não consegue produzir a quantidade necessária de insulina, por algum problema de ordem imunológica, quando o pâncreas ele não consegue produzir essa insulina. E aí a não produção da insulina faz com que se elevem novamente os níveis de glicemia no sangue, causando o diabetes. Já o diabetes tipo 2, o corpo consegue sim produzir essa insulina, só que ela pode ser produzida de maneira reduzida. Além de ser produzida de maneira reduzida, o corpo não consegue absorver adequadamente essa insulina. Então, tem pouca quantidade de insulina circulando no sangue, só que essa insulina ela não consegue exercer o seu papel ideal, que é absorver a glicose e realizar todos os processos metabólicos, retendo o açúcar no sangue, causando o diabetes tipo 2. Quais são os cuidados que a gente deve ter com a população que possui diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1, normalmente a pessoa ela fica insulino-dependente. O que é isso? Ela precisa tomar a insulina todos os dias, já que ela não consegue produzir. E aí a insulina, normalmente, ela é injetável. Então, o nosso cuidado para essa população é que essa pessoa injete a insulina nas áreas subcutâneas, áreas que possuem uma gordurinha na pele, para que não cause nenhum problema, que essa insulina ela seja guardada em um ambiente refrigerado e que essa pessoa ela reveze os locais de aplicação da insulina. Não pode aplicar todo dia no mesmo local, sempre fazendo um revezamento. Já no diabetes tipo 2, o maior cuidado que a gente vai ter com essa pessoa é com relação à dieta e à prática de atividades, pois a gente sabe que a maioria dos casos de diabetes tipo 2 na nossa população é por conta do excesso de peso e da falta de exercício, causando aí sim essa resistência à insulina. Então, o nosso maior cuidado mesmo com essa população é promover as práticas de hábitos saudáveis. Agora vamos falar um pouquinho dos valores de referência para a gente estar educando a população sobre se realmente essa pessoa ela está com diabetes ou não. Então, o exame mais comum que essa pessoa vai fazer é o de glicemia casual, que ele é feito nos postos de saúde, nos centros, em parques, enfim, quando existem essas campanhas de conscientização. Se a pessoa fizer o exame de glicemia casual, que é aquele exame simples da lanceta, e essa pessoa estiver com a glicemia até 110, se ela estiver no jejum de 12 horas, tá ok. Ela não está com diabetes. O ideal é que essa pessoa tenha glicemia menor do que 110. Mas, se chegar até esse nível, segundo o Ministério da Saúde, no caderno de atenção ao paciente com diabetes mellitus, é um valor considerado normal. Se essa pessoa tiver com os níveis acima de 126, aí a gente vai orientar essa pessoa que ela faça exames mais específicos, como exames laboratoriais, passar por uma consulta de enfermagem, passar por uma consulta médica, para a gente estar analisando por que essa glicemia, apesar do jejum de 12 horas, ainda está com valores consideráveis pré-diabetes. O processo de educação em saúde para os pacientes com diabetes mellitus é importantíssimo para que seja reduzido tanto as complicações quanto os problemas decorrentes da evolução da doença. Como é que esse processo é iniciado?
juntamente com a ajuda do agente de saúde da família, porque ele vai fazer a ponte entre a unidade e o paciente. O técnico de enfermagem também pode ajudar, realizando o exame de glicemia casual, fazendo as avaliações prévias. O enfermeiro tem papel fundamental dentro da consulta de enfermagem, da avaliação, do histórico de risco desse paciente e o médico solicitando os exames mais complexos e realmente abordando os casos em que nenhum dos outros profissionais conseguiram abordar de forma mais clínica, realmente para minimizar as complicações. Diante desse processo de educação, a gente vai trabalhar com um plano de cuidados. Então, vamos abordar algumas temáticas, como prática de exercícios. Tanto os pacientes portadores do diabetes tipo 1 ou tipo 2 devem sim praticar exercícios de forma moderada, principalmente a população um pouco mais idosa, que normalmente é uma população mais sedentária. Caminhadas, 30 minutos, 5 vezes por semana, outras atividades de lazer. É importante que a gente oriente essa população a se movimentar. Por quê? Porque quando essa pessoa está se movimentando, a prática de exercícios físicos, ela estabiliza os níveis de glicemia, favorece aos pacientes dos diabetes portadores do tipo 2 a minimizar essa retenção de insulina, então vai facilitar com que os níveis de glicemia estejam mantidos em valores consideráveis normais, que é menor do que 110. Outra prática muito importante que nós devemos orientar é a questão da alimentação, questão dos açúcares, das massas, os carboidratos em geral. Os carboidratos, eles são alimentos muito presentes na nossa população e a gente deve orientar a trocar os carboidratos por integrais, saladas, sempre associar uma fruta a um cereal, sempre associar a ingesta hídrica, porque é muito importante que esses pacientes também estejam hidratados, revezar realmente, pedir apoio para que tenham um cardápio mais variado, ingerindo saladas e reduzindo os níveis de açúcares em geral, as massas, até mesmo os bolos, né, os condimentos recheados, enfim. Também orientar com relação ao uso de adoçantes e os açúcares hoje em dia, como o açúcar mascavo, demerara, que são açúcares mais caros, mas que a pessoa pode estar utilizando porque são ricos em fibras. Então, isso é muito importante, a gente dar um cardápio considerável, variado para o diabético, porque é muito complicado você abordar a pessoa negando, não pode comer isso, não pode comer aquilo. A gente vai trabalhar com essa pessoa dando variações, opções, para que de fato ele siga um cardápio alimentar mais saudável. Outra prática que a gente também deve estimular é com relação à abolição do tabagismo. De fato, o tabagismo, ele sim é um fator complicante, por todas as questões que nós já sabemos, frente ao uso do cigarro, os problemas pulmonares. Então, essa pessoa, ela vai ter maior dificuldade de respirar. A dificuldade de respirar dela pode associar à ineficiência da prática dos exercícios físicos. Então, a gente deve estimular realmente a política de redução de danos, né? Se essa pessoa hoje, ela fuma 10 cigarros, é diabético, do tipo 2, obeso, vamos orientar ela a fumar 5, e depois 3, depois 1 e quem sabe nenhum. A gente vai sempre trabalhar com essa política de redução de danos, tanto para o tabagismo, também quanto para o alcoolismo. Porque o álcool, quando entra no organismo, ele aumenta muito o índice glicêmico, então ele eleva as taxas de açúcar no sangue. Então, a gente deve orientar essa pessoa a reduzir o consumo de bebida alcoólica e trabalhar sempre na política de redução de danos. Se toma 3 cervejas, a passar com uma 2 e uma, para a gente tentar restabelecer de fato um plano terapêutico que seja viável e eficaz. A gente não pode só abordar essa pessoa e falar várias coisas, negar várias coisas que a gente sabe que não vai aderir.
Outra orientação também muito importante que devemos fazer é com relação aos níveis de complicação, tanto para hipoglicemia quanto para hiperglicemia. A hipoglicemia é a baixa do açúcar no sangue, a pessoa pode sentir tremores, pele fria, pegajosa, e a hiperglicemia são as elevações do açúcar no sangue, em níveis muito elevados, realmente. Então, a gente vai orientar que é mais fácil essa pessoa ela sentir os efeitos da hipoglicemia, são efeitos mais observáveis. Os efeitos de hiperglicemia, eles não são tão mensuráveis, mas a pessoa também pode apresentar tontura, boca seca. É importante a gente estar realizando essa orientação. Também a gente vai orientar a pessoa a fazer, sempre que possível, o exame de glicemia casual, procurando a unidade de saúde da família, para que ela verifique as taxas, né, de açúcar no sangue, se elas estão em níveis consideráveis, no caso 110, para não diabéticos. Os diabéticos a gente considera até 125, mais ou menos, para que sejam taxas consideráveis estáveis. Também é importante orientarmos os portadores de diabetes com relação às complicações que a doença pode levar, caso todas as nossas orientações, se elas não forem seguidas. Então, algumas complicações bem comuns são as nefropatias, que são problemas renais, distúrbios nos rins, as retinopatias, distúrbios na retina, a pessoa pode até perder a visão, gerar cegueira, os problemas vasculares em geral, principalmente nos membros inferiores, os edemas na perna, problemas com o pé diabético. O diabético, ele tem menor retorno venoso, então ele pode ter o aparecimento maior de úlceras nos pés, ferimentos, por isso a cicatrização nos portadores de diabetes é mais complicada. E ainda os cuidados gerais com o pé diabético, porque o processo de circulação no pé, ele é mais complicado, o diabético, ele tem esse problema circulatório, então pode ser que se origine algum problema nos membros inferiores, principalmente nos pés. Então, esses problemas a gente deve orientar com que esse paciente não lave os pés com água quente, mantenha as unhas sempre cortadas, os pés bem secos, evite rachaduras, use bons cremes hidratantes para minimizar certas complicações, que para os portadores de diabetes são bem mais difíceis da gente estar realizando o manejo. É importante sempre a gente orientar essa população com relação às diferenças com relação ao diabetes tipo 1 e tipo 2. Sempre orientando. Diabetes tipo 1, a pessoa sente muita fraqueza, muita sede, perde peso rapidamente, sente tonturas. Já no diabetes tipo 2, essa pessoa, além de todos esses sintomas, ela normalmente era uma pessoa obesa e começou a perder peso de forma repentina. Então, é interessante que a gente sempre esteja fazendo educação em saúde com a nossa população para esclarecer os malefícios, né, da doença com relação ao diabetes e que essa pessoa reconheça que, de fato, se tiver diabetes, não é uma doença tão perigosa assim, é uma doença de fácil tratamento, na verdade é uma mudança de hábito. Um abraço e até a próxima!